Olá, boa noite para você. Hoje é segunda-feira, 13 de maio. Está começando o TVU Notícias, com formato reduzido devido à greve dos servidores técnico-administrativos do UFRN, mas sempre trazendo as melhores informações para você. Confira agora os destaques de hoje. Tubulação rompe na Avenida Senador Salgado Filho e causa transtornos à população. Procon-RN autua 6 postos de combustíveis em Natal por aumento de preços sem justificativa. Laboratório disponibiliza novo teste invasivo para detectar o Alzheimer e ainda uma entrevista ao vivo com o presidente do Sindicato dos Professores da UFRN para tratar sobre a 4ª semana de greve da categoria. Agora são 6 horas e 31 minutos, o TVU Notícias está no ar. Uma tubulação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte rompeu na tarde de hoje na Avenida Senador Salgado Filho, próximo à Árvore de Mirassol, o que ocasionou transtornos para quem precisou trafegar pela região. A repórter Helena Mendes traz os detalhes. Na tarde desta segunda-feira, uma tubulação rompeu próximo à parada do Carrefour, localizada na Avenida Dom Silveira, causando bastante transtorno no trânsito que flui pelo caminho. Um ônibus que trafegava pela avenida no momento ficou preso no buraco que se abriu após o rompimento da tubulação. O asfalto estava normal, eu parei, comecei a embarcar os passageiros. Quando eu estava embarcando o último passageiro, eu senti aquele impacto. Pensei até que tivesse sido outro ônibus que tivesse batido na traseira. Mas aí quando eu fui ver, era uma explosão que deu no cano de água de baixo para cima, no meio do ônibus. Aí começou a sair água e o carro querendo afundar. Não é a primeira vez que o asfalto cedeu devido à tubulação. Segundo comerciantes da parada do Carrefour, já é a segunda vez dentro de um intervalo de 3 meses. Abriu uma vez, aí agora isso aí abriu a outra, agora mais para cima. E outra, abriu uma onda de água, foi levantando o asfalto e parou lá onde eles fizeram lá outro serviço. O incidente pegou muitas pessoas de surpresa em um horário de volta para casa. Por conta disso, a população que precisa chegar ao seu destino é a principal afetada. Eu não estava nem sabendo de nada não, eu acabei de chegar. Aí estou aqui, acabei de saber porque o pessoal está comentando. A greve dos professores da UFRN está prestes a completar 1 mês. E essa semana tem mais uma rodada de negociação entre a categoria e o governo federal. Para saber os rumos do movimento, a repórter Helena Mendes está ao vivo com Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato. Boa noite, Helena. Boa noite, Abner. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Hoje nós vamos entrevistar Oswaldo Negrão, presidente da Adurne Sindicato. Seja bem-vindo, Oswaldo. Obrigado, Helena. Boa noite. Boa noite. E para começar, eu já queria saber se tem alguma novidade na greve durante essa semana, se essa semana é decisiva para negociação com o governo federal. Sim. Perdão. Na quarta-feira tem a 5ª rodada e a representação nossa vai para Brasília nesse encontro e é justamente a última rodada que o governo propôs para apresentar a 3ª proposta, né? No caso, é uma contraproposta diante da recusa que nós tivemos no mês passado da penúltima apresentação que o governo fez. Perfeito. E eu também queria saber como é que você avalia o posicionamento do Ministério da Educação, do Ministério da Fazenda durante esse período de greve. Então, a gente acompanha, na verdade, as rodadas já iniciaram no ano passado, né? Essa é a 5ª rodada. O Ministério da Educação, ele teve um tanto quanto ausente nas primeiras rodadas. Isso foi uma das questões que a federação trouxe. E o próprio sindicato fez uma pressão para que o Ministério se engajasse, de fato, dentro das negociações. Hoje a gente entende, né, que é o Ministério da Gestão Institucional, MGI, é onde acontecem as mesas, mas a gente precisa, sim, do apoio do Ministério da Educação para compor e para se somar nesse esforço de valorização da própria universidade, além da recomposição dos salários, né? Claro. E também vale ressaltar que são 2 categorias em greve ao mesmo tempo, né? Exato. É a dos professores, é a dos técnicos administrativos, então existe a possibilidade de uma categoria retornar ao trabalho e outra continuar em greve? Sim, na verdade, somos todos trabalhadores da educação, mas são 2 categorias distintas e 2 sindicatos também diferentes. Então, existe essa possibilidade porque
depois da quarta-feira, quando o governo apresentar a proposta, essa proposta volta, nós faremos uma assembleia na próxima semana, na terça-feira da semana que vem, e aí sim, naquela data é que vai ser avaliada essa última proposta do governo. Nessa assembleia que nós vamos deliberar se seremos favoráveis ou não, mas aí primeiro a gente precisa receber essa proposição que vai vir da mesa de negociação. E da mesma forma os técnicos também, os técnicos administrativos têm o seu sindicato próprio, que também vai fazer esse mesmo movimento. Então, por serem entidades autônomas, independentes, pode sim acontecer de uma aceitar, a outra não, das duas aceitarem ou de nenhuma delas também aceitar. Entendi. E agora sobre a questão de reposição de aulas. Sim. O semestre de 2024.1, ele tende a se estender para o semestre de 2024.2? Na verdade, essa negociação ela acontece logo após o término da greve. A greve se encerrando, aí é feita uma reestruturação do semestre letivo. Então, deveria terminar o 2024.1 na primeira semana de julho, mas certamente ele vai se estender por julho e algum período do mês de agosto, considerando que nós já estamos na quarta semana e nós teremos pelo menos mais a quinta semana. Então, assim, primeiro estabelecer o final da greve, né? O final das negociações, o final da greve, e aí sim, depois, na sequência, nós sentamos com a reitoria, comando de greve, a diretoria do sindicato para pactuar, mas essa extensão é certeza. Obrigado pela presença, Oswaldo. Retorno com você, Abner. E a gente espera que a situação se normalize o quanto antes. Confira agora outros destaques do dia no nosso Giro TVU Notícias Mais. A partir desta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde retomou a vacinação contra a dengue para o público com idade entre 10 e 14 anos. Com estoque de 2.510 doses do novo lote da vacina Qdenga, fornecida pelo laboratório japonês Takeda Pharma. Cerca de 36 mil crianças e adolescentes estão aptas a receberem o imunizante. Na capital Potiguar, a distribuição foi realizada nas unidades básicas de saúde. O esquema vacinal da Qdenga inclui 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre elas. Os interessados devem comparecer às UBSs mais próximas de suas residências, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 15 horas, levando documento de identificação, cartão de vacinação e comprovante de residência. Segundo a previsão do portal Clima Tempo desta segunda-feira, durante a semana a expectativa é de sol, céu parcialmente nublado e chuvas passageiras para os municípios do Rio Grande do Norte. A máxima deve alcançar os 36 graus Celsius, nas cidades que compõem o Vale do Açu. Na capital Potiguar, a semana deverá ser de sol com algumas nuvens, chuva passageira durante o dia e à noite o tempo fica firme. A temperatura deve variar entre a mínima de 24 graus e a máxima de 31 graus. Já para os moradores da região oeste Potiguar, a segunda, quarta e quinta serão de sol. Aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Na terça e sexta, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, e a variação da temperatura entre 23 graus e 34 graus. O Procon RN autuou 6 postos de combustíveis em Natal até amanhã da última sexta-feira por aumento de preços sem justificativas após registros de elevações nos valores do litro da gasolina comum, as quais chegam a 80 centavos em menos de uma semana, segundo o órgão. De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, entre os dias 28 de abril e 4 de maio, o litro do combustível era vendido a R$ 5,59 em média nos estabelecimentos da capital Potiguar. Se comparado ao preço médio registrado pela ANP, a alta dos últimos dias é de 14,3%. As fiscalizações seguem e devem se estender pela região metropolitana de Natal. Agora, pessoas com sintomas de Alzheimer podem fazer um novo teste para diagnóstico da doença de uma forma menos invasiva. Quem traz os detalhes dessa novidade é a repórter Sara Maria.
Estágio 1. Alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal, que é dividido por 4 estágios. Segundo o Ministério da Saúde, o Alzheimer afeta 30% da população brasileira com mais de 85 anos. Uma doença que vai além da perda de memória e confusão. A coordenadora de assessoria científica, Angélica Leal, comenta os primeiros sintomas que devem ser notados para que o paciente busque um médico. Os sintomas do Alzheimer eles estão muito relacionados a problemas cognitivos e de esquecimento, né? O paciente começa a apresentar alguns sintomas de esquecimento, começa a ter dificuldade de lembrar coisas da vida dele, corriqueira, né? Então já indicando uma certa anormalidade na sua capacidade de lembrar, de fazer seus afazeres domésticos. E aí, com o quadro se agravando, ele começa a ter mudanças comportamentais, de repente uma agressividade, outros tipos de comportamento que não são do seu natural, né, de cada um. E isso começa a dar um alerta de que tem algo acontecendo do ponto de vista da função neurológica e precisa ser investigado. A novidade na área da saúde é o teste Precivit AD2, que é feito de uma forma menos agressiva, apenas com uma amostra de sangue que quantifica as proteínas que tenham alterações típicas do diagnóstico de Alzheimer, como conta Angélica Leal. O exame ele vai quantificar as proteínas tal e tal fosforilada e as proteínas beta-amiloide, frações 42 e 40, e vai calcular essas razões. Então, dentro dessa quantificação, quando ela é feita, é estabelecido um score de probabilidade amiloide. Ou seja, é dado uma probabilidade do paciente se submetido ao exame PET-amiloide, que é um exame de imagem que é mais invasivo, mas ao mesmo tempo é tido como padrão ouro. O exame ele vai dar a probabilidade desse paciente ter positividade de amiloidose cerebral se submetida ao PET. Ou seja, ele em relação ao PET-amiloide, ele é menos invasivo, né, já que ele é no plasma, e também não vai expor o paciente à radiação, como no caso do exame de imagem. E do ponto de vista financeiro também ele acaba sendo um pouco mais acessível para a população. Então, muitas vezes o médico ele pode escolher o diagnóstico por meio do Precivit AD2, fazendo com que o paciente não precise fazer o exame PET-amiloide. Então, ele consegue já fechar o diagnóstico e dar algumas condutas sem a necessidade de submeter ao exame de imagem para alguns tipos de situações clínicas. O exame é indicado somente para pacientes acima de 55 anos que já estejam em investigação para doenças como Alzheimer e outros tipos de demência. Ele não é um exame de triagem. O paciente tem que ter uma clínica já sugestiva para que o médico utilize dessa ferramenta tão importante de forma assertiva. Angélica destaca a importância do diagnóstico na fase inicial da doença, para um tratamento que traga uma qualidade de vida para o paciente. Quanto maior a precocidade, melhor vai ser a tratativa, né, que vai ser dada, e o comprometimento cognitivo ao longo dos anos, ele vai, com certeza, o desfecho clínico e o prognóstico do paciente é bem melhor do que aqueles casos em que o rastreio não é precoce, em que se demora a chegar a um diagnóstico e o paciente só consegue ter acesso à terapia lá na frente. Então, com certeza, fechando-se o diagnóstico, o médico pode propor a terapia medicamentosa mais assertiva e fazer com que determinados declínios não aconteçam. É muito importante que o paciente esteja cercado de todo o amor, todo o carinho, a paciência, o entendimento dessa nova fase da vida e, junto com a equipe multidisciplinar de saúde, ele com certeza tem chances de ter uma excelente qualidade de vida nos anos pela frente. O teste Precivit AD2 apresenta 88% de sensibilidade e 89% de especificidade. Custa R$ 6.000 e, no momento, não tem cobertura de planos de saúde. E sobre o rompimento da tubulação na Avenida Senador Salgado Filho, a CAERN enviou uma equipe ao local e a expectativa é que até a quarta-feira a situação seja normalizada. O TVU Notícias vai ficando por aqui. Você pode participar enviando sugestão de pauta e denúncia para o nosso WhatsApp ou e-mail que aparece aí na sua tela. Lembrando que os demais programas da TVU estão com exibição suspensa em virtude da greve dos servidores da universidade. Fique daqui a pouco por dentro das notícias nacionais com o Repórter Brasil Noite. Uma excelente semana para você, boa noite e até amanhã.